você sabe o quanto a hipnose pode ajudar na sua vida? Pois é, estudos recentes mostram que a técnica é eficaz para reduzir quadros de ansiedade, aumentar o foco, aliviar dores do parto e até mitigar problemas intestinais. Pois é, para entender a ciência por trás dessas terapias de hipnose, nós convidamos hoje, aqui no Ligação Direta, o terapeuta e especialista Diego Wildberger. Bom dia, Juliana. Ligação Direta, entrevista. Ligação Direta, entrevista. Muito bom dia, Diego. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Juliana. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Alexandre. Prazer enorme estar com vocês aqui hoje. E um prazer também estar falando um pouquinho sobre esse assunto, né? Desmistificar um pouquinho mais sobre hipnose clínica, os benefícios que pode trazer, quem pode atuar e quem não pode atuar. Esse assunto que é cheio de mística, né? Cheio de mitos e preconceitos. Prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Que bom, que bom. E a gente, como a gente sempre fala muito de saúde aqui no nosso programa também, queria que você explicasse pra gente em que momento, né? Como é que a hipnose, então, pode ajudar nesses problemas de saúde, que até fiquei surpresa aqui, ansiedade, aumentar o foco, aliviar dores do parto, né? Conta um pouquinho mais pra gente. Perfeito. A hipnose é uma ferramenta, como qualquer outra ferramenta terapêutica, tá? E ela é combinada com técnicas da psicologia. Então a gente entra aí com abordagens da psicologia cognitivo-comportamental, da psicologia positiva, da psicanálise, até mesmo dos estudos da psicologia analítica. Porque a hipnose por si só ela não vai fazer muita coisa, ela é como se fosse um catalisador. Ela vai acelerar o resultado terapêutico, tá? Então eu gosto muito de dizer assim, se você deitar numa banheira com água quente e fechar os olhos, você já entrou em hipnose. Né? Em hipnose, porque a hipnose é um estado e uma ferramenta. Então ela já vem sendo utilizada durante muitos anos, tá? A Freud chegou a utilizar a hipnose lá atrás. Na Inglaterra, a hipnose é ensinada dentro das faculdades de medicina. Nos Estados Unidos é muito aplicado em processos terapêuticos. E aqui no Brasil, apesar de eu já ter 10 anos atuando com hipnose, é uma área que está começando ainda. Né? Então, aqui no Brasil você ouve falar em hipnose, ainda existem uns certos preconceitos, umas certas dúvidas, o que é? Será que eu vou ficar inconsciente? Será que eu não vou? Né? E como eu falei, ela é um catalisador para ajudar as pessoas na questão de autoconhecimento, de acessar memórias, lembranças, muitas vezes armazenadas lá no subconsciente, para que ela consiga aí a entender melhor suas emoções e assumir o controle das emoções. Então, desde ansiedade, depressão, traumas, fobias e hábitos, crenças limitantes e por aí vai, Juliana. A hipnose está muito associada, pelo menos para as pessoas leigas, a uma coisa de divertimento, né? A gente sempre lembra daquele show que você esquece o nome, não consegue falar tal número e tal. Então não tem só essa função, né? Essa função do entretenimento, digamos, existe, sim, mas a função médica tem crescido. Alexandre, eu particularmente adoro essa parte da hipnose. Todo mundo. Eu, inclusive, tô torcendo que você faça aqui em algum momento. Aquele que entorta a colher, né? Uma coisa assim, você já viu? Então, assim, eu particularmente adoro, porque entretenimento é legal, né? A gente se divertir, ter um momento legal. Mas aplicação clínica, essa abordagem não tem nenhuma, né? É meramente, como é que eu posso dizer assim, divertimento. Né? É uma descontração. Então, sim, a imagem que as pessoas têm da hipnose é exatamente essa, da hipnose de palco, né? Da hipnose de show, de entretenimento, onde a pessoa vai esquecer o número, vai imitar uma galinha, vai comer uma cebola achando que é uma maçã, ou qualquer coisa do tipo. Né? Eu, particularmente, não gosto de estar mostrando esse lado da hipnose, porque a gente acaba reforçando uma série de mitos, preconceitos e medos na pessoa. Eu gosto mais de trazer para a parte clínica, porque daí você consegue utilizar a hipnose na odontologia, na medicina, na psicologia, na fisioterapia, na enfermagem. Então, por exemplo, hoje eu tenho uma aluna aqui em Salvador, que é a Cíntia, ela é enfermeira obstetra, e ela começou a aplicar a hipnose no parto, né? Para ajudar no controle da dor, para ajudar a melhorar o relacionamento da mãe com o bebê. Então, assim, na medicina você consegue utilizar a hipnose com o paciente oncológico, para ajudar ele a lidar melhor com suas emoções e a responder melhor ao tratamento do câncer. Então, assim, é uma ferramenta sensacional. Existe uma série de artigos que é possível encontrar na internet. Como eu falei, no Brasil ainda está começando. O Hospital das Clínicas em São Paulo já tem mais de 25 anos que atua com hipnose para controle da dor de queimados. Né? Então, é assim, sensacional. Tem um outro hospital também em São Paulo, que eu não vou lembrar o nome agora, mas também que já atua na questão da hipnose no tratamento do câncer, também que tem feito assim um trabalho incrível. E fora do Brasil já é algo que é propagado, né? Que é bastante conhecido. Bom dia, Diego, tudo bom? Bom dia, Marcelo.
Mais uma vez, obrigado pela sua participação. Então, esses Prazer, tratamentos, ou esse auxílio da hipnose serve tanto para as doenças físicas quanto mentais também? É isso? Sim. A gente pensa assim, tudo que acontece na mente influencia no corpo. E influencia no nosso comportamento. Então, tudo que a gente pensa, de alguma forma, vai trazer uma emoção no nosso corpo. Essa emoção vai determinar a maneira como a gente se comporta. Tá? Então, se o que acontece na mente influencia no corpo, sim, a hipnose ajuda tanto na questão psicológica quanto nas questões físicas. Porque o câncer é uma doença física, mas que tem uma origem emocional, que tem uma origem psicológica. Tá? Então, você acaba atuando, sim, muito nas duas áreas. Agora, é aquela coisa, é importante o profissional que está atuando com hipnose saber até onde ele vai. Né? Porque, sim, por exemplo, se ele não tem conhecimentos de medicina, para que ele vai mexer com medicina? Ele tem que entender o limite dele. Né? Um dentista que trabalha com hipnose... Eu sou dentista. Né? De formação, eu sou dentista. Mas eu procurei estudar muito da psicologia para poder me tornar terapeuta e ter excelentes resultados com terapia. Então, eu gosto de dizer assim, o maior perigo da hipnose talvez não é nem a ferramenta, mas é o profissional não capacitado, despreparado, que está atuando com isso aí. E aí ele tem que fazer uma parceria com outro profissional dessa área da saúde. Aí é sensacional, Marcelo. Aí é sensacional. Com psiquiatra, com psicólogo, com médico, porque aí você faz um tratamento multidisciplinar. Né? Você tem uma série de profissionais ajudando aquela pessoa a alcançar o resultado. Infelizmente, nem todo mundo consegue bancar um tratamento multidisciplinar. Né? Então, a gente vê que profissionais cada vez mais se especializando em diversas áreas para poder conseguir auxiliar o teu cliente da melhor forma. Perfeito. Olha, a gente está falando sobre hipnose clínica. Estamos conversando com o terapeuta especialista Diego Wildberger. É assim que fala, né? É. Diego, como é que o cérebro se comporta no momento da hipnose? Perfeita pergunta. O nosso cérebro não sabe identificar o que é verdade e o que é imaginado. Então, se eu, nesse momento, eu peço pro pessoal de casa fechar os olhos. Se você tá dirigindo, não fecha os olhos, cara. Continua dirigindo, fica de olho aberto. Mas se você tá em casa ouvindo a gente aqui, até mesmo vocês aqui no estúdio, vou fazer. E a gente fazer um exercício bem simples, onde você se permita fechar os olhos e imaginar que você tá em casa. E imagina a decoração da sua casa, os móveis da sua casa. Imagina que você vai até a cozinha da tua casa. E dentro da geladeira da cozinha, tem ali 2 limões bem verdinhos, bem suculentos, bem maciozinhos. Aquele que você pega assim e fala, nossa, tem bastante suco aqui dentro. E imagina que você corta esse limão. Imagina que você corta esse limão e você pega uma banda desse limão, traz até a boca e você chupa essa banda desse limão. E você chupa outra banda desse limão. Esse é um exercício simples. Juliana, Alexandre, me digam aí, o que foi que vocês sentiram? Eu não senti o gosto do limão, mas eu senti a boca enchendo de saliva, justamente quando eu chupo limão, tá? Normalmente. Legal. E eu senti isso. O que você sentiu, Juliana? O sabor, óbvio, a gente não consegue, mas a sensação mesmo, como se realmente você estivesse fazendo o movimento de sugar o limão, né? Perfeito. Eu não sei o pessoal em casa, mas todo mundo saliva. Algumas pessoas vão sentir o gosto, outras pessoas vão sentir o cheiro, algumas pessoas vão travar aqui atrás na glândula salivar, outras vão fazer cara feia, mas todo mundo saliva. Sempre tem uma reação. Sempre tem uma reação. Então, o que a gente fez aqui agora foi um trabalho de imaginação, onde a gente fecha o olho, o lobo pré-frontal do nosso cérebro para de funcionar, o lobo occipital começa a funcionar, ele passa a processar as imagens que são criadas na mente. E essas imagens passam a influenciar a sua fisiologia. Então, o limão não existia, mas você criou ele na mente e isso gerou uma resposta no teu corpo de salivar. É assim que a hipnose funciona. E eu posso dizer, se vocês salivaram, você estava no estado de hipnose. Mesmo que leve, mas é um estado de hipnose, porque a gente tem ali uma variação de frequência cerebral. Se a gente colocasse vocês assim no exame de um eletroencefalograma, um PET scanner, qualquer coisa para ver as atividades cerebrais, a gente vê a alteração. A pessoa sempre fica consciente no processo de hipnose? Eu adoro essas perguntas, adoro, Juliana. Por quê? Porque as pessoas pensam assim, cara, eu vou fazer hipnose, eu vou ficar inconsciente, eu não vou ouvir nada que está acontecendo ao meu redor. Mas assim, já aconteceu de você chegar em casa, cansado, querendo descansar. Aí você senta no sofá e começa a assistir um seriado na televisão, um filme, alguma coisa assim.
Na melhor parte do filme, você começa a brigar. Falei, cara, eu não quero dormir agora. E você começa a dar aquela pescadinha assim. Aí você fala, sabe, eu vou fechar o olho e vou ficar só ouvindo. Num determinado momento, você começa a sonhar umas coisas esquisitas, ouvir o filme ao mesmo tempo e ter consciência de tudo que está acontecendo ao redor. Se alguém está lavando um prato, você ouve o prato. Se passa uma ambulância na rua, você ouve a ambulância. Mas você está ouvindo o filme, você está sonhando as coisas esquisitas e você fala assim, peraí, mas eu estou dormindo ou eu estou acordado? O que está acontecendo aqui? Esse estado, você está inconsciente? Não. É um estado de hipnose. Pra você ver como é natural. Sabe quando você tá dirigindo e você começa a se distrair, você passa assim, meu Deus, será que eu passei um radar? Será que eu fui multado? Verdade. Meu Deus, por onde é que eu passei? Né? Qual foi o caminho? Como é que eu cheguei até aqui? A gente entra num estado de transe, literalmente. Isso é hipnose? Todos os dias, de 2 em 2 horas, a gente tá entrando no estado de transe. E isso é hipnose. O quê? Então, quando a gente começa a perceber que o estado de hipnose é um estado natural do nosso cotidiano, a gente fala, realmente a gente não fica inconsciente. É óbvio que existe uma outra linha de aplicação da hipnose, por exemplo, na Bélgica. Existem alguns hospitais na Bélgica que estão substituindo a anestesia geral por hipnose para fazer algumas cirurgias no cérebro, para fazer algumas cirurgias de coração. É umas coisas bem interessantes acontecendo na Europa, porque a hipnose também promove um estado de anestesia. Então não dependemos de outra pessoa para ficar num estado de hipnose. Porque a impressão que a gente teve, acho, né, pelo menos eu acho, é que a gente dependia sempre de um gatilho de uma outra pessoa. Então, pelo visto, não. Ou eu tô errado? Eu tô adorando essa entrevista. Toda hipnose é uma auto-hipnose, Marcelo. Toda hipnose é uma auto-hipnose. Sim. A gente entra nesse estado de forma natural. Só que muitas vezes a gente não sabe como entrar. Sim. Um exemplo. Vamos supor que você vai fazer uma reforma na tua casa. Eu te dou uma lata de tinta, um pincel, uma brocha, um rolo para você pintar a parede. Você consegue pintar a parede? A princípio, posso dizer que sim. Sim. Vai pintar de forma perfeita? Não. Então você precisa de um pintor do teu lado, te instruindo como pintar essa parede. Você vai falar, Marcelo, lixa a parede toda, regulariza a parede, passa como é que se diz? Algo para evitar infiltração. Isso. Né? Passa a primeira demão de tinta, a segunda demão de tinta. Ou seja, esse pintor não está fazendo nada. Ele está te instruindo como fazer a pintura da parede. O profissional de hipnose faz a mesma coisa. Todo mundo entra no estado de hipnose, mas não sabe como usar essa ferramenta em benefício próprio. Então acaba usando do jeito que dá, do jeito que aprende ao longo da vida, do jeito... Por quê? Porque é inato, porque é natural. A partir do momento que você tem um profissional que entende como esse mecanismo funciona, ele consegue te direcionar para você ter maiores benefícios na tua vida. Desde concentração, criatividade, controle emocional, melhora de performance no esporte. Aquele fatídico 7-1 da Alemanha com o Brasil. A Alemanha tinha um profissional de hipnose que trabalhava o condicionamento mental, emocional e físico dos profissionais que estavam jogando na Copa. O Fluminense também já teve. Né? O Tiger Woods do golfe teve. O Michael Jordan do basquete teve. Né? O Michael Phelps teve. Eu vou te passar o número do presidente do Bahia agora, por favor. Ofereça seus serviços. Bora pra ontem. Ofereça seus serviços com urgência. Agora, eu sempre ouvi falar muito da hipnose na odontologia, né? Acho que foi a primeira vez que eu vi assim, um uso clínico e você, como dentista, a sua profissão está na vanguarda desse uso? Cara, Alexandre, a gente pode dizer que a medicina está na vanguarda. A hipnose começou com a medicina. Todos os grandes, se a gente puxar na história, lá para 1700, né, século XVIII, para cá, os grandes nomes da hipnose foram médicos. Foram médicos neurologistas. Né? Então eles foram estudando o cérebro, alguns criaram a linha da psiquiatria e depois a psicologia. Então Freud era neurologista. Depois ele virou psiquiatra, né? E depois ele criou a linha aí da psicanálise e se intitulou psicólogo, né? E Jung é a mesma coisa. E vários outros grandes nomes. Então a gente tem aí a medicina na vanguarda, né? Depois a medicina ela bifurcou aí na odontologia. Então alguns médicos, tanto é que em Portugal, por exemplo, se você quer fazer odontologia, parte do curso de odontologia é medicina. Sim. Né? Então a odontologia é uma vertente da medicina.
que veio aí sim ter bastante uso e benefício da hipnose, principalmente na questão de controle da dor, na questão de controle de salivação, sangramento, melhora do sistema imunológico. Eu sou certificado como trainer de 5 das principais associações dos Estados Unidos, né? Uma delas é o do Dave Elman, tá? O Dave Elman, o filho dele me convidou para representá-los. O Dave Elman, durante os últimos 20 anos da vida dele, treinou dentistas, né, para atuar com hipnose dentro do consultório odontológico. Porque, fala sério, eu sou dentista. Hoje eu não atuo mais na odontologia. Mas quem é que gosta daquele barulhinho insuportável do dentista? Horrível. Ninguém gosta daquilo ali. Assusta. Horrível. E se você entrasse no consultório odontológico, deitasse na cadeira e aquele barulho deixasse de incomodar? E se a ansiedade deixasse de incomodar? Foi uma das coisas que me fez começar a estudar hipnose. Porque na faculdade, eu sempre ouvi falar que a hipnose era uma excelente ferramenta para dentista. Mas ninguém nunca ensinou hipnose na faculdade. Então eu comecei a buscar artigos fora do Brasil, livros fora do Brasil, certificações fora do Brasil. Fui para Portugal, fui para os Estados Unidos, buscar essa informação, trazer para cá para atuar em odontologia lá em 2013. 2012 foi quando eu comecei. Para quê? Para ajudar meus pacientes no consultório no controle de ansiedade, traumas, fobia de agulha, fobia de sangue, né? O medo da dor, né? Fazer algum processo cirúrgico. Então eu fiz muito isso na odontologia. Só que foi me despertando aquela coisa assim, caramba, na odontologia eu consigo ajudar a pessoa com o sorriso, com a boca, com a saúde bucal, mas com a hipnose, com essa ferramenta, se eu estudo um pouquinho mais, eu consigo ajudar uma série de outras pessoas. E isso foi acontecendo de forma natural, porque os meus pacientes de odontologia começaram a me indicar os amigos, os familiares, para trabalhar questões emocionais que não tinha nada a ver com a odontologia. E se na odontologia você trabalha uma fobia de agulha, por exemplo, você trabalha uma fobia de sangue, para você trabalhar uma fobia de cachorro, a técnica é exatamente a mesma. Né? O processo de tratamento ali é basicamente o mesmo. Então eu fui me especializando aí, conhecendo um pouquinho mais, até para poder ter bagagem e autoridade quando estiver também conversando com um psicólogo, com um psiquiatra, a gente está falando ali na mesma língua. Tá? Diego, eu lembrei que a gente comentando, né, desses apagões, vamos dizer assim, que você tem durante o dia. Eu lembrei, a gente recentemente acompanha, né, BBB, e aí tinha um participante lá, você deve ter acompanhado, Pyong Pedro Lee. Scooby. Não, era do Pedro Scooby, tô falando. Não, o Pyong é meu amigo, cara. Gente boa demais. Eu adoro, sou fã. O Pedro Scooby, que ele tinha ali, né, ele passava alguns momentos, você tava conversando e tal, e você percebia que no momento ele dava uma parada, dava uma bugada. Isso é hipnose ou isso chega a ser patológico? Como é que trata? Ju, eu vou ser bem sincero, eu não acompanhei o Big Brother. Fez bem, Então, verdade. Então eu não vou saber opinar por isso aí, tá? Mas algumas pessoas, tá? Eu não sou psicólogo, então não posso dar também um diagnóstico, nada disso, mas algumas pessoas têm crise de ausência, né? E de repente você para assim e fala, tipo assim, pra onde é que essa pessoa foi? Tá? Então, e ela volta falando ter coisas completamente diferentes. Aí já é um outro caso que eu conheço de uma pessoa muito próxima também. Aí é interessante ter a avaliação de um outro profissional, de um psiquiatra, de um psicólogo, para poder opinar melhor nisso aí, tá? Mas a hipnose ajuda nesses casos? Olha, eu já tive um caso de despersonalização. É como se a pessoa sabe que ela é, mas ela não se sente como ela, tá? É como se ela vivesse distante dela mesma, sabe? Não consegue sentir as emoções, não consegue entrar nos processos. E eu já consegui ajudar algumas pessoas dessa forma. Bacana. Tá? Através da hipnose. É claro que eu falando aqui, parece, nossa senhora, é uma técnica milagrosa, né? Trabalha tanta coisa, mas é interessante o profissional se especializar numa determinada área. Eu, por exemplo, por conta da odontologia e também por minha conta, por questão da controle de ansiedade, controle do estresse, eu acabei me especializando mais nessa área. Né? Então, quando a gente fala em ansiedade, a gente está falando da ansiedade como a gente conhece, que é aquela que, caramba, vai começar a entrevista, a gente fica um pouquinho ansioso, caramba, a gente vai fazer a transmissão no YouTube, será que o equipamento está todo ok? Que é uma ansiedade positiva. A gente tem aquela ansiedade que trava, que bloqueia a pessoa, então, por exemplo, medo de falar em público. Quantas pessoas vão começar a dar uma palestra e travam, não conseguem subir no palco? Medo de dar o branco. Essa é a mesma ansiedade. O que muda é o direcionamento da mente, né? E a gente tem síndrome do pânico, que é conhecido agora como transtorno do pânico. A gente tem transtorno de ansiedade generalizada. A gente tem o transtorno de estresse pós-traumático, que agora deixou de ser considerado como transtorno de ansiedade.
A gente tem as fobias, agorafobia, né? A gente tem... Não, é tanta coisa da ansiedade. Então eu fui me especializando nessa área. Diego, e depressão? Existem casos de depressão que também são causados pela ansiedade. Aí beleza, aí perfeito, né? Então pensa assim, hipnose é uma ferramenta. O profissional que vai atuar na área, ele precisa também dominar várias outras ferramentas para que ele possa ajudar a pessoa que chega para ele da melhor forma. Né? Senão, buga a cabeça da galera. E graças a Deus eu tenho muito psicólogo, eu tenho muito psiquiatra que aprova o meu trabalho, que tá me respaldando, que tá sempre indicando o cliente para poder estar atendendo. É sensacional. Bacana. Você acredita que todo mundo pode passar por um processo de hipnose ou tem gente mais resistente? A pessoa precisa querer, né? É excelente a sua pergunta. Eu gosto de dizer assim, não existe pessoa resistente. Ok. Existe um profissional que não domina técnica suficiente para colocar aquela pessoa no estado de hipnose. Por quê? Você já se apaixonaram alguma vez na vida? Alguns. E quer hipnose Muitas. melhor do que essa? E depois que você desapaixona, você fala, meu Deus, eu gostava eu disso. fiz? Meu Deus, pois é. Pois é. Então a questão de você se apaixonar tira você da realidade, coloca você numa espécie de transe. Verdade. Né? Então, aquela pessoa que está dirigindo, ela se distrai, não lembra do percurso que ela passou, aquela pessoa que deita no sofá e ela tem a impressão de, caramba, eu não sei se eu tô dormindo, se eu tô acordado. Se alguma pessoa já passou por esse estado alguma vez, ela é hipnotizável. Quem que não é hipnotizável? Aquela pessoa que, primeiro, ela não quer. Então, Diego, eu não quero, eu duvido, eu me prove, essa pessoa, ela não quer. Tá? Uma pessoa com alguma questão neurológica, que tem um problema Alzheimer, um Parkinson bastante avançado. Então essas pessoas que têm uma questão de degeneração neurológica também não dá para você fazer hipnose. Tá? Do contrário, se a pessoa tem uma capacidade cognitiva normal, se ela é capaz de compreender instruções simples, ela pode ser sim hipnotizada. Então essa é uma visão, né? Caramba, olha, tem algumas pessoas que são... Antigamente falava assim, as mulheres são mais fáceis de ser hipnotizadas. Isso lá atrás, no século XVIII. Hoje, eu digo assim, as pessoas que querem e se colocam à disposição podem ser hipnotizadas, independente se é mulher, se é homem, porque isso não tem uma referência. Ou da idade. Tem uma galera, por exemplo, artista. Artista é muito fácil de hipnotizar. Então, se a pessoa é ator ou atriz, né? Se a pessoa é um cantor, um compositor, um poeta, se ele é um artista de alguma forma, ele é muito fácil de hipnotizar, porque ele já tem uma habilidade inata de dissociar da realidade para conseguir criar, para viver no mundo de fantasia, para se deixar levar pelas emoções, etc. Aquele guitarrista, aquele baixista, o baterista, que ele começa a pensar na próxima nota que ele vai tocar, ele erra a música. Ele tem que entrar numa espécie de transe para deixar acontecer de forma automática. Né? E isso é hipnose também. Então você vê como que esse estado está inserido no nosso cotidiano sem que a gente saiba. Né? O tempo inteiro. A questão são os mitos. Aí o trabalho verdade. que a gente vai fazendo é exatamente esse de desmistificar, e eu agradeço muito vocês por estar abrindo esse espaço para estar falando um pouquinho mais sobre esse tema. Esse negócio de mito nunca dá muito certo. Algumas reações aqui no nosso chat ao vivo no YouTube. A Mônica pergunta, será que serve para pessoa que está com depressão? A minha mãe está com depressão. Sim, é muito eficaz no tratamento da depressão. É importante que a pessoa realmente queira e que esteja sendo acompanhada por um psicólogo, um psiquiatra. Né? Alguns casos de depressão você precisa entrar sim com a medicação. A medicação, no meu ponto de vista, e alguns psiquiatras concordam comigo, ela vem com a função de estabilizar as questões hormonais que aquele paciente tá vivendo, né? Falta de algum hormônio, falta de identificação de algum hormônio no corpo, para ajudar ele a passar por aquele processo. Né? Então a medicação, ela vem como uma bengala, né? Ela vai ajudar você ali enquanto você está recuperando a ferida no pé, mas depois que você tirou o gesso, você não precisa mais daquela bengala, você precisa agora de um fisioterapeuta para ensinar você a andar direito. Sim. No caso da depressão é a mesma coisa. Então o psiquiatra, o psicólogo, ele vem e a hipnose vem para ajudar essa pessoa. Agora, o que acontece muito é a pessoa chegar no consultório querendo um milagre. Né? Eu tenho depressão por conta dos mitos e dos preconceitos da hipnose, me deixa inconsciente, apague minha memória e agora eu quero zerar a vida. Né? Isso, infelizmente, não acontece. Entendeu? Então, no processo de depressão, é você procurar saber o que está por trás daquela depressão. É uma aposentadoria? É um luto? Perdeu alguém? Né? Durante essa pandemia, faliu uma empresa. Né? Durante essa pandemia, várias pessoas entraram no estado depressivo porque precisaram fechar suas empresas. Né?
porque perderam familiares, porque se aposentaram de alguma forma. Então a pessoa olha assim e fala, caramba, cadê aquilo? Como é que eu vou lidar com isso? E quando a pessoa não tem ferramentas e recursos para lidar com umas questões emocionais assim, ela entra no estado depressivo. Eu gosto sempre, Marcelo, de falar assim, eu não gosto muito de rótulo. Diagnóstico dá um rótulo na pessoa. Sim. Ela bota aquele rótulo e ela passa a vida inteira com aquilo na testa, acreditando, agora eu sou depressivo. Isso passa a fazer parte da identidade da pessoa. Eu não gosto muito desse ponto de vista. Eu gosto de interpretar como estados. Se acontece alguma coisa, a gente entra em estados depressivos mais profundos ou mais superficiais, dependendo da intensidade e do envolvimento emocional que a gente tem com aquele fato. Assim como a ansiedade. A ansiedade é um estado. Então a gente está entrando e saindo desses estados emocionais o tempo inteiro. Então a gente vai fazendo o trabalho. Então, você respondendo a nossa amiga que está aí no YouTube, Mônica. Sim, a Mônica, né? Sim, a hipnose pode ajudar em casos de diagnóstico de depressão, desde que a pessoa realmente queira resolver as questões que estão deixando ela nesse estado, né? Diego, quanto tempo leva esse processo, né, da hipnose? É um tratamento? Você precisa, claro, né, vai de cada pessoa que está ali fazendo, mas geralmente meses, anos, ou é um processo único? Como é que funciona essa parte? Vamos lá. Quando a gente está trabalhando questões, por exemplo, uma fobia você pode resolver ela em 2 minutos e meio, 5 minutos. É muito rápido. Nossa. Fobias específicas, né? Então, medo de lagartixa, medo de cachorro, um medo de dirigir, fobias específicas você consegue resolver muito rapidinho. É impressionante. Outras questões emocionais, um transtorno do pânico, uma depressão, a gente consegue ajudar a pessoa em até 5 sessões. Então, até 5 sessões, se a gente for considerar uma sessão por semana, basicamente 1 mês e 1 semana. É muito rápido, comparado com as abordagens que a gente tem tradicionais da psicologia. É muito rápido. Isso para trabalhar uma questão pontual. Sim. O que é uma questão pontual? É um trauma que originou aquela questão que está bloqueando a pessoa naquele momento. Então, eu atendi um advogado uma vez, onde ele foi sequestrado, e a partir desse sequestro ele desenvolveu uma síndrome do pânico. Né? O que a gente faz com a hipnose? Leva ele, faz uma regressão com ele, leva ele para o momento que aconteceu aquele trauma, ressignifica aquele trauma, mostra que tá tudo bem com ele, que ele conseguiu reverter a situação de forma segura e o contrário, ele cresceu depois disso também. Né? Depois que a gente faz toda essa ressignificação, a questão da síndrome do pânico dele, o transtorno do pânico dele, foi resolvida. Então, em questões pontuais, questão de abuso, em questão de luto, até 5 sessões a gente consegue resolver muito bem. Agora, quando a gente tem uma questão e essa questão ela se desenrola para outras áreas da vida, para relacionamentos, para múltiplos traumas, eu não posso afirmar que 5 sessões serão suficientes. É preciso desenvolver essa pessoa aí por mais tempo e muitas vezes aí considerar também o acompanhamento com psicólogo, com psiquiatra. Perfeito. Tem um ouvinte anônimo aqui dizendo que sente que o filho dele estuda muito, filho criança ainda, né, adolescente, mas as notas não melhoram. Se o processo de hipnose poderia ajudá-lo nessa questão. Eu vou falar, antes da gente começar aqui nossa entrevista, Alexandre, você falou assim, eu conheci um amigo que foi fazer um processo terapêutico e ele só ouviu verdades naquela terapia. Foi. E eu vou falar a verdade agora. Se você tem um filho dentro de casa, esse menino tem problema entre aspas, alguma questão comportamental, ou uma questão de rebeldia, de birra, de falta de concentração, de tristeza excessiva, o problema não está no menino. Muitas vezes está nos pais. Muitas vezes está nos pais. Então, será que o pai está cobrando demais? Será que o pai está comparando com alguém? Será que o pai está tendo, ou a mãe, está tendo paciência ali na condução da educação daquela criança? Então, eu tenho vários amigos psicólogos que falam, para eu atender o filho, eu tenho que atender os pais. Eu tenho 2 alunas específicas que trabalhavam com criança há 20 anos atuando com psicologia infantil, pediátrica, e parou para se especializar no tratamento dos pais. De relacionamento de casal. Porque muitas vezes não está na criança. A criança, vamos supor que a criança é um papel em branco ali. E ela está recebendo a programação que os pais estão escrevendo naquele papel.
E somatizam, né? Esses Sim. sentimentos. Então a gente pensa assim, a criança não tá vendo, mas ela tá vendo tudo. Ela, não tá ouvindo não. Tá ouvindo. E ela vai copiar comportamento de pai e mãe porque são os referenciais dele. Pai e mãe ou aquele familiar mais próximo. Pode ser um avô, uma avó, um pai e mãe substituto, um irmão mais velho, e etc. Então tá ali copiando os trejeitos, os comportamentos, etc. Então, dependendo dessa criança, você tem que avaliar. Por quê? A gente também não pode desconsiderar questões psicológicas aí, como aspectos do autismo, como o TDAH, que tá na moda agora, todo mundo parece ter TDAH. Steve Jobs teve TDAH e foi o cara que foi, né? Então, Verdade. tem que avaliar essas questões. Como que é o processo de aprendizado dessa criança? É uma outra coisa. Às vezes a gente aprende de uma forma, mas aquela forma de aprendizado não é melhor para a criança. A criança tem que ter o jeito dela de aprender também, né? Então tem que avaliar aí direitinho quais são as áreas. Mas sim, a hipnose pode ajudar a criança, né? Existem profissionais aqui, tem uma aluna minha aqui em Salvador que ela é psicanalista e ela trabalha com criança e com hipnose, tá? Eu particularmente não atendo criança, né? Mas é possível sim, a partir ali dos 5, 6 anos, onde a criança já consegue compreender, já consegue dialogar, já consegue conversar legal, você já consegue fazer hipnose com ela. Diego, vamos falar sobre a aplicação, né? Chegou uma mensagem aqui. A anestesia tem um tempo de atuação durante um processo cirúrgico. Perfeito. A hipnose também tem esse tempo determinado pelo profissional? E se durante a cirurgia, com a hipnose, o paciente desperta? Adoro. Cara, Nossa, tá muito bom isso aqui. Isso é uma coisa que pode acontecer, tá? Durante o tratamento odontológico, durante a medicina, né, o tratamento médico, a anestesia química, ela tem um tempo, né? De fato, o metabolismo, o corpo, ele leva um tempo a metabolizar aquela anestesia. Na hipnose, existe o processo de confiança no profissional, tá? Existe a entrega da pessoa e o preparo prévio dele para condicionar ele para o processo cirúrgico. Então, por exemplo, quando eu ia fazer cirurgia com os meus pacientes, eu tinha ali 1, 2 encontros para treinar ele como que ia ser. Eu ensinava ele como fazer hipnose, auto-hipnose em casa. Eu entregava áudios de condicionamento para que ele pudesse ouvir também em casa, se acostumar com minha voz, com todo o processo, né? Para que ele fosse se familiarizando na entrega. Porque o processo de anestesia com hipnose dura o tempo que aquele transe durar. Então, 1 hora, 2 horas, aí vai do profissional da hipnose, aí você precisa ter um profissional fazendo a cirurgia, concentrado naquilo, e um outro profissional conduzindo o processo de hipnose. São 2 tipos, você precisa estar atento ali o tempo inteiro. E precisa também haver ali uma sinergia dos profissionais que estão fazendo aquele processo cirúrgico. Então, eu já fiz cirurgia onde o paciente ficou ali 2 horas hipnotizado e ali com o controle de dor frequente. Controle da dor, controle do sangramento, controle da salivação. E é surpreendente. Só para terminar, Diego, a gente falou, né, sobre tratamentos e o Silas Silva está perguntando de que forma a hipnose pode ajudar nos tratamentos para crianças que estão no espectro autista. Então, não tenho base de estudo para falar sobre isso, né? Mas se a gente for falar sobre comportamento humano, eu vou dizer assim, é interessante você ter uma avaliação de um psicólogo, de um psiquiatra, para ver qual é o espectro autista que essa criança tá, porque algumas conseguem interagir. O Messi é autista e é o jogador de futebol que é, né? Então, se eu pudesse dizer, eu acredito que todos nós temos algum aspecto autista, né? um pouco menor, um pouco maior. Então, é avaliar e levar sempre na questão do comportamento, do trato, procurar entender, ter um pouquinho mais de paciência e ver o que é que funciona melhor para essa criança. É uma tentativa, né? A hipnose é uma ferramenta excelente, ajuda muito. Muitas pessoas com a capacidade cognitiva normal. Quando você tem uma alteração cognitiva, você já tem aí alguma limitação da ferramenta. Você né? diria Assim então que como para os qualquer graus outra. mais leves, então. Sim. O que eu sei, Ju, é que a meditação, por exemplo, pode ser uma ferramenta muito boa para pessoas autistas, né, com o diagnóstico de espectro autista, né? A meditação pode ser sensacional, que é, dentro do processo neurológico, é oposto à hipnose. Enquanto no processo de hipnose a gente meio que está ou no futuro, ou no passado, ou imerso numa experiência, numa criação, a meditação está trazendo você por aqui e por agora, na ausência de futuro e na ausência de passado.
Então, cara, é uma ferramenta assim, sensacional. Eu combino as duas desde 2015, então eu sou assim, apaixonado pelas duas, na combinação da meditação com a hipnose. E no caso do espectro autista, eu acredito que a meditação vai ajudar muito mais do que a hipnose. Hipnose, perfeito. Sim. Diego, que conversa bacana, viu? É gostoso, né? Gostamos Eu gostei, muito legal mesmo. Muito obrigada por sua participação. Estamos hipnotizados. Fomos mesmo. Eu que agradeço a Obrigada. oportunidade de estar aqui com vocês. E sempre que vocês precisarem, eu estou à disposição. Muito bacana. Obrigada. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Tchau, tchau.